Você já se perguntou por que quem tem um propósito maior enfrenta tantas lutas financeiras? Porque parece que, quanto mais você tenta fazer a diferença no mundo, mais as dificuldades aparecem? Hoje eu vou revelar a verdade que ninguém te contou e que pode mudar tudo na sua vida. Antes de começar, já deixa seu like e se inscreve no canal. Assim, o YouTube entende que esses vídeos são importantes e ajuda a entregar essa mensagem para mais pessoas que, assim como você, estão buscando respostas e força para seguir em frente. Agora, prepare-se para entender por que o seu sofrimento financeiro não é um acaso e como ele está moldando o seu futuro de uma forma que você nunca imaginou. Propósito exige desapego. Antes de cumprir um chamado maior, a alma precisa ser limpa de tudo aquilo que poderia se tornar um obstáculo no caminho. E o dinheiro, por mais útil que seja, pode se tornar uma prisão invisível quando está ligado ao orgulho, à vaidade e ao medo. Por isso, os escolhidos geralmente começam a jornada enfrentando a escassez para aprenderem a se libertar desses apegos. A falta de dinheiro, no início, parece uma maldição, mas com o tempo, se percebe que é uma bênção disfarçada. É nesse cenário que você aprende a valorizar o essencial, a enxergar além do material, a depender mais da fé do que dos números da conta bancária. É aí que a transformação interior começa. O propósito maior exige que você confie no invisível. Quando tudo vai bem, é fácil acreditar. Mas quando você está com dívidas, contas atrasadas e incertezas, a fé é testada de verdade. É nesse ponto que o desapego começa a se fortalecer. Você começa a entender que não controla tudo e que, mesmo assim, está sendo guiado. O dinheiro, quando é um fim, corrompe. Mas quando é apenas um meio, ele serve. Os escolhidos precisam aprender a colocar o coração no propósito e não nas posses. A vida tira tudo o que não serve ao seu chamado, inclusive a falsa segurança do dinheiro, para que, quando ele voltar, ele nunca mais te domine. Muitos que têm um chamado forte passam por períodos de escassez não por falta de merecimento, mas por necessidade de preparo. Deus não quer que você sirva a dois senhores. Ou você serve à missão, ou serve ao dinheiro. O desapego coloca isso à prova. É nesse processo que você aprende que o verdadeiro valor não está no que você tem, mas em quem você é. Que riqueza de verdade não se mede em cifras, mas em propósito, paz e impacto. E é por isso que o dinheiro, por um tempo, precisa sair de cena, para que você descubra o que realmente importa. A vida do escolhido é invertida. Primeiro vem o vazio, depois a plenitude. Primeiro a escassez, depois a abundância. Porque o propósito verdadeiro não se constrói sobre excessos, mas sobre a rocha da fé, do caráter e da missão. Desapegar não é abandonar o desejo de prosperar, é colocar esse desejo no lugar certo. É entender que dinheiro não é identidade, não é amor, não é aprovação, é só ferramenta. E você precisa provar que sabe usar essa ferramenta com sabedoria antes de recebê-la em maior escala. Enquanto outros acumulam por status, você aprende a repartir por propósito. Enquanto outros se apoiam na aparência da riqueza, você se fortalece na essência da missão. E é por isso que o desapego é uma chave espiritual tão poderosa. No fim, você vai perceber que nunca precisou do dinheiro para ser quem é, mas que, agora que você se tornou quem precisava ser, o dinheiro virá e virá em paz. Porque agora você não é mais servo dele. Ele é que servirá ao seu chamado. A escassez forja o caráter quando tudo falta, o que sobra é você. E é nesse lugar de aparente abandono que o caráter começa a ser forjado. Não é nas conquistas que o verdadeiro eu se revela, mas nas perdas, nos apertos e nas noites em claro. A escassez vem como um fogo refinador, não para destruir, mas para moldar quem você realmente precisa se tornar. Na falta, você descobre quem realmente está com você e quem só estava pelos benefícios. Mas mais importante ainda, você descobre quem você é quando não tem mais nada para se apoiar. A casca cai, o orgulho é quebrado, a verdade aparece, e só assim a humildade começa a florescer. A escassez te obriga a ser criativo. Quando não dá para comprar, você aprende a criar. Quando não tem como pagar, você aprende a pedir ajuda. Quando não há recursos, você descobre talentos escondidos, dons que estavam adormecidos e uma força que jamais imaginava ter. É nesse cenário que a sua essência é lapidada. Ela também te ensina empatia. Quem já passou fome, não ri da fome dos outros. Quem já teve a luz cortada, sabe o valor de um banho quente.
quem já teve o nome negativado, não julga quem está endividado. O sofrimento financeiro te ensina a olhar para o outro com compaixão e não com condenação. O caráter do escolhido não pode ser raso. Você está sendo chamado para coisas grandes, e por isso precisa passar por provas profundas. Deus te permite enfrentar certas lutas não para te punir, mas para te preparar. Porque quando você chegar onde vai chegar, terá poder. E poder sem caráter destrói, mas poder com caráter transforma. A escassez também ensina a gratidão verdadeira. Quando você viveu com pouco, um simples prato de comida se torna um banquete. Uma conta paga vira motivo de festa. Um trabalho honesto vira bênção. A gratidão deixa de ser discurso e se torna prática diária, real e profunda. É no vale que você aprende a não se deslumbrar com o topo, porque você saberá, no fundo da alma, que foi a luta que te construiu, que não foram os dias bons que te definiram, mas os difíceis. E esse tipo de consciência é o que vai te manter humilde quando a prosperidade chegar. O caráter forjado na escassez é firme, porque passou por ventos fortes. E por isso, quando a abundância vier, você saberá usá-la com sabedoria, generosidade e propósito. Você não será daqueles que se perdem no luxo, porque já aprendeu a viver com o mínimo e sobreviveu. E sabe o que mais a escassez faz? Ela limpa o coração, ela tira a pressa, o orgulho, a comparação. Ela te coloca de joelhos, sim, mas é exatamente aí que você aprende a orar com verdade, a depender de Deus com sinceridade, a se encontrar com o divino na intimidade da dor. Por isso, não despreze a fase da escassez. Ela não está aí por acaso. Ela está formando algo em você que o dinheiro nunca poderia comprar. Um caráter digno do seu propósito. E quando tudo isso passar, porque vai passar, você será alguém que não apenas conquistou, mas se tornou. Você está sendo treinado no invisível. Enquanto no mundo físico parece que nada acontece, no mundo espiritual há um movimento intenso acontecendo a seu favor. Mas você não vê, e isso é proposital. O propósito maior exige fé cega, confiança em silêncio e perseverança no escuro. É nesse cenário invisível que o seu espírito está sendo treinado. Você já percebeu que, quanto mais você se aproxima do seu chamado, mais coisas dão errado? Projetos travam, portas se fecham, dinheiro desaparece, relações desmoronam. Isso não é coincidência, é estratégia divina. Porque no silêncio das respostas, você desenvolve algo que será vital no seu caminho. Sensibilidade espiritual. Você está sendo preparado para confiar em sinais que o mundo ignora, para sentir o que os olhos não enxergam, para ouvir a voz de Deus no meio do caos. Esse é o treinamento invisível. Ele te ensina a viver pela fé, não pela lógica. E isso não se aprende em livros ou cursos, se aprende na dor, na dúvida, no deserto. Muitos desistem nessa fase porque acham que foram esquecidos. Mas, na verdade, é aí que estão mais acompanhados do que nunca. Só que a presença divina não se manifesta do jeito que você espera. Ela se esconde para fortalecer sua busca. Ela silencia para testar sua persistência. Ela te observa para ver até onde você vai mesmo sem garantias. O treinamento invisível te ensina que propósito não é sobre sentir, é sobre obedecer. Mesmo sem entender, mesmo sem ver resultado, mesmo sem ter aplauso, dinheiro ou reconhecimento. Porque quem cumpre missão maior precisa aprender a andar com base na convicção, não na validação. Enquanto o mundo vê nada, o céu vê progresso. Cada dia que você escolhe continuar, mesmo sem sinais visíveis de avanço, é uma semente plantada no reino espiritual. E, no tempo certo, essa semente romperá a terra, e o que antes era invisível se tornará inevitável. Esse processo também serve para que você pare de depender das circunstâncias. O propósito exige constância, e constância só nasce quando você aprende a seguir mesmo sem motivação. Você está sendo treinado para liderar, inspirar e resistir, e tudo isso começa quando ninguém está olhando. O invisível é o território onde Deus constrói os grandes. Porque, se você resistir nesse lugar, estará pronto para ocupar qualquer espaço no visível. Porque já venceu no silêncio, já suportou no escuro, já confiou sem ver. E essa fé inabalável será seu diferencial no mundo. Esse é o tipo de treinamento que não tem plateia, mas tem propósito. Que não traz aplausos, mas traz autoridade. Você pode até parecer pequeno aos olhos do mundo, mas o céu sabe exatamente quem você está se tornando. E isso é tudo o que importa. No final, tudo o que hoje parece invisível será claro.
O que hoje te faz chorar em silêncio, será o que te fará sorrir com gratidão. Porque o invisível não é ausência, é preparação, e você está mais perto da sua virada do que imagina. O sistema não favorece quem tem luz. Vivemos em um mundo movido por aparência, competição e interesses. E esse sistema construído para favorecer o ego não está preparado para quem carrega uma missão divina. Quem tem luz incomoda. Quem tem propósito real não se encaixa. E é por isso que tantas portas parecem se fechar para você. Desde cedo, o escolhido percebe que precisa lutar o dobro para conquistar o mínimo. Vê pessoas com menos preparo, menos ética e até más intenções prosperando enquanto ele permanece esperando. Isso dói, parece injusto, mas é uma revelação. O sistema que governa o mundo não é o mesmo que governa sua vida. A sua missão vem de cima, mas o sistema opera de baixo. Ele premia o brilho superficial, não a essência. Valoriza quem segue regras humanas, não quem obedece à direção divina. Por isso, quem carrega a luz verdadeira é visto como ameaça. É cancelado, ignorado, desacreditado porque a sua existência já confronta o que é falso. O sistema teme o autêntico. Ele quer conformidade, não transformação. Por isso ele rejeita o diferente, boicota o justo e marginaliza o espiritual. Só que o seu propósito não depende da aprovação dele. Seu caminho vem de outra fonte. E mesmo que demore, ele vai se cumprir do jeito certo, no tempo certo. Quem tem luz brilha até no escuro. Mesmo quando o sistema tenta apagar, Deus acende. E enquanto alguns usam atalhos para chegar rápido, você vai pelo caminho mais difícil mas firme. Porque sabe que não quer apenas chegar, mas permanecer. E só quem constrói com base sólida consegue sustentar o que recebe. As portas que o sistema fecha, o céu abre. Os recursos que o mundo te nega, Deus envia de onde você menos espera. Você não precisa forçar nada. O que é seu virá, mesmo que pareça impossível, porque quem sustenta sua caminhada não é o sistema, é o propósito. O mundo premia quem se vende, mas o propósito recompensa quem se mantém. E mesmo que você esteja no anonimato, no escondido, no bastidor, existe um movimento acontecendo ao seu favor. O céu não precisa da permissão do mundo para te exaltar. Quando for a hora, todos verão. Sua luz incomoda quem vive na sombra. É por isso que você já sentiu inveja de perto, traições inesperadas, críticas injustas. Não leve para o lado pessoal. Isso faz parte do caminho de quem carrega algo diferente. O mundo sempre tenta apagar aquilo que não entende. Você vai perceber que, quanto mais fiel você for à sua missão, mais o sistema vai tentar te excluir. Mas é exatamente isso que te confirma. Você não foi feito para se encaixar, foi feito para transformar. E toda transformação começa com uma rejeição. No fim, o sistema pode até tentar te parar, mas não tem poder de te impedir. Porque sua trajetória não está nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus. E quando Ele decide te levantar, nenhuma estrutura deste mundo consegue te segurar. Sua energia atrai provações, quem carrega luz de verdade atrai mais do que olhares atrai batalhas. Porque sua presença, sem dizer uma palavra, já emite algo que o mundo espiritual reconhece. E quanto maior sua missão, mais intensas serão as provações. Você não está sendo atacado pelo que faz, mas pelo que representa. Existem pessoas que te rejeitam sem motivo aparente, ambientes que parecem pesar quando você entra, situações que se complicam do nada. Isso não é loucura, é percepção espiritual. Sua energia, sua frequência, seu campo vibracional não passa despercebido. Ele incomoda o que é falso, o que é sombrio, o que está fora de propósito. As provações financeiras, muitas vezes, são a forma mais sutil e eficaz de tentar te enfraquecer. Quando a guerra vem pelo bolso, ela atinge diretamente sua estrutura, sua paz, sua estabilidade. Mas é justamente nesse ponto que você é chamado a resistir. A sua força não está nos recursos, mas na raiz que você criou com Deus. Ser escolhido é carregar uma senha espiritual que o inferno reconhece. E por isso os ataques vêm cedo, vêm fortes, e, às vezes, vêm disfarçados de coincidências. Mas o que poucos entendem é que essas provações são também oportunidades de elevação. Cada provação vencida te dá mais autoridade, mais maturidade, mais clareza. O mundo espiritual opera por princípios. E um deles é: quem não vence a batalha no secreto, não sustenta a benção no público. É por isso que, antes da exaltação, vem o teste.
Antes do palco, vem o deserto. Antes da abundância, vem o ataque. Porque só quem passou por tudo isso saberá como lidar com o que está por vir. Sua energia atrai provações porque ela anuncia quem você está se tornando. Ela diz, sem palavras, que você não é qualquer um. E isso já coloca em movimento forças contrárias, porque sua missão ameaça estruturas de controle, de mentira, de ego. Mas não se assuste, se sua luz está causando guerra, é porque está iluminando de verdade. Alguns ataques não são por causa do que você fez de errado, mas por tudo que está fazendo certo. E é importante lembrar disso quando tudo parecer desabar. As provações não são prova de abandono, são sinal de avanço. Só se ataca quem está em movimento. Só se resiste ao que tem poder. A sua vibração muda ambientes. Sua presença mexe com o clima espiritual ao seu redor. É por isso que, muitas vezes, você sente peso sem motivo, cansaço sem explicação, desânimo repentino. Isso é batalha espiritual, mas o fato de você sentir já é uma vitória porque mostra que está sensível, acordado, conectado. Você não foi feito para viver uma vida comum. Por isso, não espere ter lutas comuns. A intensidade da sua prova revela a grandeza do seu chamado. E mesmo que doa, mesmo que canse, mesmo que você tenha vontade de parar, lembre-se, toda aprovação carrega uma promoção disfarçada. No fim, sua energia vai continuar atraindo provações, mas também atrairá vitórias, conexões certas, portas inesperadas e milagres. Porque quem carrega a luz, mesmo cansado, continua brilhando. E essa luz, por mais que tentem apagar, sempre encontra uma forma de vencer a escuridão. Você precisa aprender a criar, não depender. Uma das maiores lições do caminho espiritual é a transição da dependência para a criação. Quem tem um propósito maior não pode viver esperando que as soluções venham sempre de fora, porque a missão exige autonomia. A escassez financeira, nesse sentido, se torna uma professora severa, mas necessária. Ela obriga você a despertar dons que estavam adormecidos. Quando falta o dinheiro, falta também a ilusão de controle. E é aí que você começa a perceber que está mais equipado do que pensava. Você começa a encontrar saídas, ideias, caminhos, oportunidades que jamais cogitaria se estivesse confortável. O desconforto te empurra para fora da passividade. Ele te obriga a agir. A dependência é um ciclo sutil. Às vezes, você nem percebe que está esperando que alguém resolva por você. O governo, um emprego, um parente, um milagre. Mas o propósito maior exige que você saia desse estado, que você se posicione como um canal de solução, e não como alguém que só espera pela solução. Deus te chamou para criar, para gerar frutos, para fazer do pouco, muito. E é por isso que, quando você para de depender, começa a enxergar sua capacidade criativa. A escassez então deixa de ser uma punição e passa a ser uma provocação. Ela te desafia a acessar a fonte que existe dentro de você. É no meio da pressão que nascem os maiores empreendimentos, os projetos mais criativos, as ideias mais ousadas. Muitos dos que hoje são referências começaram na dor. Começaram sem recurso, sem apoio, sem caminho claro, mas tinham algo dentro que os fez criar. E é isso que você está sendo chamado a fazer agora. Criar é um ato divino. Quando você cria, você se conecta com a centelha de Deus que há em você. Você vira parceiro da criação. É por isso que empreender, escrever, ensinar, curar, transformar, tudo isso tem um poder tão espiritual. Porque você está, com suas mãos, trazendo à luz algo que ainda não existia. A dependência paralisa, mas a criação liberta. Quando você entende que carrega o potencial de gerar novas realidades, sua postura muda. Você deixa de mendigar ajuda e começa a construir pontes. Você para de se culpar e começa a se movimentar. Porque percebe que não é vítima da vida, é co-criador com ela. Essa virada de chave é libertadora. E, ironicamente, a dor financeira é o cenário ideal para ela acontecer. Porque, sem apoio externo, você é obrigado a olhar para dentro. E ao olhar para dentro, você descobre o que o mundo nunca te contou, que você tem poder, que você é resposta, que você é fonte. A criação é uma resposta ao chamado. Deus não vai fazer por você aquilo que Ele já te capacitou para fazer. O céu envia ideias, conexões, estratégias, mas a ação é sua. A responsabilidade é sua. E quanto mais você se move, mais o universo se move com você.
Portanto, entenda, você não foi chamado para depender. Você foi chamado para criar. E a dor que você sente agora é só o parto de algo novo que está prestes a nascer. Não resista. Crie, porque sua criação vai alimentar outras vidas e abrirá as portas que a dependência nunca conseguiu. As riquezas virão, mas no tempo certo a promessa da prosperidade é real. Mas o tempo dela não é determinado pela pressa humana, e sim pelo preparo da alma. Muitos não entendem por que, mesmo fazendo tudo certo, continuam enfrentando dificuldades financeiras. A resposta não está na falta de esforço, e sim na maturação do espírito. As riquezas virão, mas só quando você estiver pronto para sustentá-las com sabedoria. A abundância é um peso. Parece leve, mas não é. Ela exige estrutura emocional, equilíbrio espiritual e clareza de propósito. Muitos desmoronam ao receber dinheiro antes da hora certa. O que era bênção vira maldição. O que era recurso vira armadilha. Por isso, Deus atrasa o que você tanto pede não por castigo, mas por proteção. Quando as riquezas chegam antes do tempo, elas revelam falhas não tratadas, amplificam inseguranças, despertam vaidades, alimentam o ego. O dinheiro não transforma caráter, ele o expõe. Por isso, o tempo da escassez é, na verdade, um escudo que te impede de se perder naquilo que ainda não saberia administrar. Deus não quer apenas te dar, Ele quer te manter. A bênção verdadeira é aquela que vem no momento em que você já está preparado para não ser escravo dela. E esse preparo acontece nos bastidores, no silêncio, na fidelidade mesmo quando não há retorno imediato. A espera não é castigo, é construção. Você pode estar orando há anos por uma virada financeira, e o céu te responde com silêncio, mas esse silêncio também fala. Ele está dizendo, ainda não, e enquanto isso te fere por fora, está te formando por dentro. Está te ensinando a depender da fonte, e não dos frutos. A confiar no tempo divino, e não no calendário humano. O tempo certo das riquezas não é apenas quando você está pronto para recebê-las, mas quando está pronto para compartilhá-las. Porque no reino, prosperar não é acumular, é abençoar. A abundância que vem de Deus não é egoísta, é coletiva. Ela transborda para transformar vidas ao seu redor. Você saberá que está próximo do tempo certo quando o dinheiro deixar de ser uma obsessão, quando sua paz não depender mais da conta bancária, quando você entender que já é completo, mesmo sem tudo que deseja. É aí que o céu diz, agora sim, ele está pronto. A riqueza certa, no tempo errado, pode te destruir. Mas a riqueza no tempo certo, com o coração curado, multiplica tudo o que você já é. Ela não te muda, ela te amplia. E tudo o que foi forjado na escassez, passa a brilhar na abundância. Porque agora você sabe quem você é, com ou sem dinheiro. Você não será conhecido apenas pelo que tem, mas pelo que carrega. Seu brilho não virá do ouro, mas da luz. O dinheiro virá, sim, em quantidade, em honra, em constância. Mas será apenas um reflexo daquilo que você já se tornou por dentro. Ele não vai mais te definir, ele vai te seguir. Então confie, a sua hora vai chegar. As riquezas estão a caminho, mas elas respeitam o ritmo do céu. Continue sendo fiel no pouco, continue servindo mesmo na escassez, porque o pouco com propósito vale mais do que o muito sem raiz. E quando chegar o tempo certo, tudo que te faltou virá com juros e glória. A dor te conecta com os outros. Você pode não perceber agora, mas cada lágrima que você derrama está construindo uma ponte. Uma ponte entre você e aqueles que ainda vão passar pelas mesmas dores que você já enfrentou. A sua escassez, os seus apertos, os dias em que você pensou em desistir, tudo isso está te conectando a pessoas que, no futuro, verão em você um espelho e uma esperança. A dor tem um poder que a vitória não tem. Ela humaniza. Ela quebra a ilusão de perfeição, derruba máscaras e aproxima as almas. Quando você compartilha suas lutas com verdade, você permite que outros se sintam menos sozinhos. Você se torna acessível, real. E é nesse lugar de vulnerabilidade que os laços mais profundos são criados. Quem nunca passou por nada, não consegue alcançar quem está no fundo do poço. Mas você, que já sentiu a pressão da falta, que já chorou por não saber como pagar o básico, tem algo que nenhum diploma ou curso pode te dar: autoridade através da dor vivida. Isso vale mais do que qualquer discurso bonito. A dor financeira te coloca de frente com a realidade das pessoas que você foi chamado a servir.
Ela tira qualquer arrogância e te lembra que todos nós, por maiores que sejamos, somos pó e alma. Esse entendimento te torna mais sensível, mais empático, mais generoso. E isso é essencial para quem carrega um chamado maior. Quantas vezes você se sentiu isolado, achando que só você estava passando por isso? Agora imagine alguém ouvindo sua história e se sentindo visto pela primeira vez. O seu testemunho tem esse poder. Ele não apenas inspira, ele cura. Ele acende esperança onde só havia escuridão. Você não é o único sofrendo, mas talvez seja o único tendo coragem de falar sobre isso. E isso já te torna um farol. Mesmo que ainda esteja no meio do processo, você pode iluminar outros que estão começando a caminhar. Porque quem tem coragem de se mostrar ferido, tem o dom de curar sem precisar de remédio. A conexão que nasce da dor é verdadeira, porque não se baseia em status, e sim em essência. Quem já chorou junto, anda junto. Quem já sofreu parecido, se entende no olhar. E essas conexões serão parte vital do seu propósito. Você não foi chamado para subir sozinho, mas para levantar outros com você. Por isso, pare de se envergonhar das suas lutas. Elas são parte do seu ministério, da sua missão, da sua mensagem. Você não será lembrado apenas pelo que conquistou, mas principalmente por tudo que superou e por quem você ajudou a superar também. Sua dor não é em vão. Ela está gerando algo maior. Está escrevendo uma história que outros vão ler como um manual de superação. Você não sabe, mas alguém já está observando sua caminhada e se inspirando na sua resistência. Você já está fazendo diferença, mesmo sem perceber. No final, o propósito verdadeiro não é sobre você, é sobre os outros. E quanto mais você se cura, mais cura gera. Quanto mais você compartilha, mais transforma. Sua dor te conecta, e sua conexão transforma vidas. Você não nasceu para viver do sistema, e sim acima dele. Desde o começo, sua missão deixa claro que você não veio para se encaixar em um sistema que premia a superficialidade, o egoísmo e o imediatismo. O sistema financeiro convencional funciona para muitos, mas para quem tem um propósito maior, ele se mostra limitado, sufocante e muitas vezes injusto. Você foi feito para voar além dessas regras. Enquanto muitos correm atrás de atalhos e soluções fáceis, você é chamado a trilhar o caminho da verdade, da integridade e da fé. Isso pode parecer mais difícil e lento, mas é o único que garante resultados duradouros. O sistema tenta te arrastar para a mediocridade, mas você nasceu para a excelência, e a excelência não é produto do conformismo. Você vai perceber que algumas estratégias usadas por outros não funcionam para você. O jogo do dinheiro do mundo pode ser cruel e repleto de armadilhas. Por isso, é preciso desenvolver uma consciência financeira que vá além das fórmulas tradicionais, uma consciência guiada pela sabedoria espiritual e pelo discernimento. Não se surpreenda se, ao insistir em viver pelos seus valores, você sentir que está nadando contra a corrente. O sistema é construído para manter as pessoas presas a padrões que sustentam interesses maiores. Mas você foi chamado para quebrar essas correntes, para ser uma luz que ilumina novos caminhos, para mostrar que é possível prosperar de forma justa. A sua prosperidade não será fruto de manipulação, enganação ou atalhos duvidosos. Será fruto de trabalho honesto, dedicação, paciência e fé. E mesmo que os resultados demorem a aparecer, eles virão com um propósito maior, não apenas para você, mas para impactar gerações. Sair do sistema não significa rejeitar o mundo, mas transcender suas limitações. Significa entender que a verdadeira liberdade financeira está na autonomia, na criatividade e no uso consciente dos recursos. É sobre viver de acordo com sua missão, não com as expectativas alheias. Você vai descobrir que, ao se posicionar fora do sistema, cria novas redes, novas oportunidades e novos valores. Você se torna um agente de transformação, abrindo portas para que outros também possam viver além do que lhes foi imposto. O processo pode ser solitário, e por isso a fé se torna seu maior aliado. Ela é a certeza do invisível, o combustível para continuar mesmo quando o mundo te diz para desistir. E essa fé vai te sustentar até que você veja os frutos do seu trabalho florescerem. Lembre-se, não é você que está errado por não se encaixar no sistema, é o sistema que não foi feito para você.
Você é um espírito livre, um construtor de novos paradigmas. E isso exige coragem, perseverança e muita confiança no chamado que recebeu. No final, você será um exemplo vivo de que é possível prosperar vivendo com propósito, verdade e fé. Você vai provar que existe um jeito diferente e melhor de lidar com dinheiro e com a vida. E sua história vai inspirar muitos a seguirem o mesmo caminho. Tudo isso é parte do seu chamado. O sofrimento financeiro não é um acidente, nem uma punição. Ele é uma etapa crucial no seu processo de formação. É a forja onde seu caráter, sua fé e sua determinação são moldados para que você esteja preparado para o que Deus tem reservado. Essa fase difícil não é o fim da sua história, é o início do seu verdadeiro chamado. Cada luta, cada aperto, cada dúvida é um tijolo que constrói o alicerce do seu destino. Pode parecer injusto, pode parecer interminável, mas é essa experiência que vai fazer de você alguém capaz de liderar, inspirar e transformar. O chamado não é para os fracos, é para os fortes e o fogo do sofrimento está aí para fortalecer seu espírito. Quem é escolhido não caminha pelo caminho mais fácil. Ele caminha pelo caminho da fidelidade, da resistência e da coragem. Mesmo quando tudo parece conspirar contra, mesmo quando o desânimo bate forte, o escolhido continua firme, porque sabe que está sendo lapidado para algo maior. A dor financeira é uma das provas mais duras, porque toca diretamente na nossa segurança e autoestima. Mas é também uma oportunidade única de reencontrar sua identidade além do dinheiro, além dos bens materiais. É a chance de descobrir que seu valor não depende do que você possui, mas do que você é. Essa experiência profunda traz humildade. Ela derruba qualquer traço de arrogância e substitui por gratidão. Gratidão pela oportunidade de aprender, crescer e se conectar com o invisível. Gratidão pela chance de se tornar um exemplo vivo de fé em ação. Se você está passando por isso, não se desespere. Não se compare com quem parece ter tudo fácil. Cada trajetória é única, e o seu tempo é o tempo certo. Deus não esqueceu de você. Ele está com você em cada passo, mesmo quando o caminho parece escuro. Você foi escolhido para ser luz em meio à escuridão, e a escuridão tenta te consumir para te silenciar. Mas sua missão é maior que qualquer dificuldade. O fogo não veio para te destruir, mas para purificar. Ele vai queimar tudo que não serve para o seu crescimento e deixar somente o que é essencial. Quando olhar para trás, vai perceber que cada dificuldade foi um presente disfarçado, que cada queda foi um aprendizado, que cada lágrima foi regadora do terreno fértil onde sua missão floresceria. Você não está sozinho, muitos já passaram pelo mesmo caminho e hoje brilham como estrelas. Essa caminhada te torna forte, sábio e resiliente. Você não é a mesma pessoa que começou a jornada. Você está se tornando alguém que vai impactar o mundo de forma profunda e verdadeira. E quando a vitória chegar, ela será doce, porque você saberá o valor de cada conquista. Por fim, lembre-se, ser escolhido é um privilégio e uma responsabilidade. A luta financeira é um capítulo necessário para que sua luz brilhe com mais intensidade. Confie no processo, mantenha a fé e saiba que o melhor ainda está por vir. Você está no caminho certo e a sua missão é grande demais para ser interrompida. Agora que você sabe por que quem tem um propósito maior enfrenta tantas lutas financeiras, quero que lembre de uma coisa: tudo isso faz parte do seu chamado. Essa fase difícil não é o fim, é só o começo da sua transformação, e a vitória está a caminho. Se esse vídeo tocou seu coração e te ajudou a enxergar sua caminhada com mais clareza e esperança, não esquece de deixar o like. Isso faz uma diferença enorme para que mais pessoas que precisam dessa mensagem possam receber. Compartilhe com quem você sabe que está passando por esse momento difícil, porque juntos somos mais fortes e podemos inspirar muita gente a seguir firme na missão. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal agora para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé, seu propósito e sua vida financeira. Lembre-se, você foi escolhido para brilhar, e ninguém vai apagar essa luz. Continue firme, porque o melhor ainda está por vir.